quem não me conhece, eu sou a doutora Cíntia, eu sou fonoaudióloga, especialista em audição, tecnologia auditiva e processamento auditivo. Bom dia, Raquel, tudo bem? Eu estou me apresentando, Raquel, porque essa live agora vai ficar salva, né? Da última vez nós tivemos um contratempo. E aí eu estou me apresentando, vou falar um pouquinho sobre o zumbido e aí em seguida você entra também para falar um pouquinho sobre a yoga do riso. Para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga, sou especialista em audição, processamento auditivo e tecnologia auditiva. E há uns 5 anos para cá eu venho trabalhando bastante sobre zumbido. Percebo muito no meu consultório, muitos pacientes eles chegam com queixas de, olha, a minha audição ela nem sempre me prejudica tanto, mas o meu zumbido ele me deixa um pouco tensa, nervosa e eu não sei o que fazer. E aí, nesses dias, eu recebi também algumas mensagens de alguns pacientes perguntando sobre o que fazer nesse momento, porque a impressão que eles têm é que o zumbido ele pode aumentar a partir do momento que eles estão mais ansiosos. Primeira coisa, o zumbido ele é um som que geralmente quem percebe é o paciente. Então, o paciente ele mesmo escuta. Em poucos casos a gente consegue, se chegar próximo, ouvir esse som, mas é um som do paciente. E é muito comum nesse momento o paciente falar, nossa, mas só eu estou ouvindo esse som, eu vou ficar doido com esse som, porque parece que ele não existe. E na verdade ele existe. Se a gente for fazer um estudo do cérebro, se a gente for olhar o cérebro do paciente que está ouvindo o zumbido, você vai ver que tem ativação nas áreas de escuta. Então é um som que o paciente ele escuta, porém o cérebro dele está ouvindo. E alguns pacientes eles chegam e falam, mas parece uma cachoeira, parece um apito. Em 90% dos casos, nós temos a perda auditiva desencadeando o zumbido. O cérebro ele deixa de ouvir e quando ele deixa de ouvir, ele começa a trabalhar desincronizado. Então ele começa a sentir falta de sons de frequências altas e por isso de repente vem o som da cigarra. Ele começa a ouvir a falta dos sons graves, por isso a cachoeira. Então, muito está relacionada com a perda auditiva. E o paciente fala, mas eu escuto bem. Porém, o zumbido ele vem antes. Ele vem para dizer... A Raquel está dizendo que está travando. Vai me comunicando, Raquel, que aí eu dou uma pausa no que eu estou falando. Então, o zumbido, ele vem antes, ele vem para dizer, olha, presta atenção na sua audição, porque pode ser que você esteja desencadeando uma perda auditiva e não percebe. Porém, o zumbido já te avisa que algo não está funcionando bem. E durante essa atuação com o zumbido, eu percebo que eu tenho os pacientes que têm a perda auditiva e desencadeiam o zumbido, e tem pacientes que têm uma percepção maior em relação ao zumbido. Então, quando eles percebem mais, eles acabam ligando um outro sistema do nosso cérebro, que é o sistema límbico, o sistema das emoções. Então, a percepção que eu tenho do zumbido vai deixá-lo mais alto, mais baixo, vai deixá-lo, de repente, mais preocupado em relação. O que eu estou dizendo é que eu tenho um zumbido, eu devo sim procurar pelo tratamento, eu preciso saber de onde ele vem para eu tratar, porém, se eu ligo o meu sistema das emoções, ele começa a ficar muito mais alto, a percepção dele vai ser maior. É engraçado que eu tenho pacientes que chegam no consultório e a primeira coisa nossa, tá muito difícil, esse zumbido está muito alto, e aí eu brinco, eu falo assim, ele já voltou a ser tigre, porque quando a gente olha o zumbido, ele na verdade ele é um gatinho, né? Eu brinco com isso, ele é um gato, só que a partir do momento que eu acionei meu sistema da emoção, ele vira um tigre, e a gente tende a ter medo do tigre. Então, nesse momento que nós estamos passando, que os pacientes eles estão
mais em casa, preocupados, se eu ativar o meu sistema das emoções, o meu zumbido ele vai ficar mais alto, ele vai trazer a percepção de que ele está mais alto. E na verdade não, ele continua da mesma forma. Os pacientes que estão em acompanhamento, eu tenho paciente em acompanhamento de zumbido, de terapia sonora, tem os pacientes que usam aparelho e os que não usam aparelho. Os pacientes que estão conscientes, conseguindo, mandando mensagem, perguntando, e se meu zumbido ficar mais alto? E eles se conscientizam de que nesse momento o zumbido não vai ficar mais alto e talvez a percepção, na hora o zumbido diminui. Então, o que eu gostaria, né? Eu fiquei feliz porque alguns pacientes mandaram mensagem, doutora, meu zumbido, o que eu faço? E nesse momento o que eu gostaria de falar para vocês é tranquilize o sistema auditivo, tranquilize a mente para que você não pense se ele vai aumentar ou diminuir. Eu sou muito a favor da terapia sonora. O que significa terapia sonora? Foi feita uma pesquisa com gatos, induziram os gatos a terem perdas auditivas e colocaram esses gatos em 2 ambientes. Um ambiente tinha som, e eu falo som de música, como se fosse um ambiente rico de música, de conversa. E o outro grupo de gatos ficaram sem som, fechado. O grupo que ficou numa sala com som, houve uma neuroplasticidade do sistema auditivo. Ou seja, o cérebro começou a se reorganizar e o zumbido foi, né? A gente consegue dizer de repente que o zumbido diminui. Por quê? Se eu ofereço som, se eu tranquilizo o meu sistema auditivo, a tendência é ele trabalhar bem, ele se reconectar, porque o nosso cérebro ele é plástico. Porém, o grupo que fica no silêncio, ele não teve tanto avanço. Se a gente olhar, né, foi feito as imagens do cérebro desses 2 grupos, o que teve estimulação sonora teve sim um avanço, uma neuroplasticidade em relação ao zumbido. Alguns pacientes, eles também, pegando algumas pessoas que entraram, eles falam assim, mas eu já ouvi tanto que o zumbido não tem cura, e isso me deixa mais apavorado ainda. Toda vez que eu ligo meu sistema das emoções, né, eu ficar apavorado nesse momento não vai ajudar, porque realmente a sua percepção vai ficar maior. Existe um exame que se chama acufenometria, quando a gente avalia a sua percepção em relação ao zumbido. Em alguns casos, né, a gente vê que a intensidade do zumbido ela não está tão alta. Porém, a partir do momento que ativa, né, que o paciente percebe, ele começa a ficar mais tenso e aí fica muito maior. Então, nesse momento, tranquiliza a mente. Use a terapia sonora para que vocês consigam relaxar. Agora eu vou chamar a Raquel também para falar um pouquinho sobre uma técnica que é muito bacana e que eu vou trazer para os meus pacientes também, que é a yoga do riso. Então, por meio, né, nesse momento que a gente está em casa, de repente algumas técnicas para melhorar, né, a relação que vocês têm com o zumbido, relaxar o corpo, pode ajudar nesse momento. Eu vou chamar a Raquel e se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao zumbido, pode mandar que no final eu respondo para vocês. Bom dia! Bom dia, Raquel. Tá me vendo bem? Me ouvindo Tudo bem bem? com você? Tudo Sim, ótimo. tudo ótimo. Vocês estão me Eu fiquei vendo muito. bem? Acho que estão, né? Fred, Bianca, Dá um João, feedback aqui ótimo. pra gente, porque a gente não tem uma ideia. Eu fui falando e você foi dando, né, Raquel? Foi falando da imagem. E para mim aqui estava tudo muito ótimo. Eu conseguindo ver, mas eu fiquei muito feliz, Raquel, da nossa live da última vez.
Fiquei feliz também dos pacientes estarem buscando por orientação. Que bom. Assim, é bacana eles perceberem, olha, eu estou num momento diferente e por algum motivo meu zumbido, ele parece que vai aumentar. Teve uma paciente que usou essa fala, parece que vai aumentar. E Uhum. aí, nesse momento, eu trabalho bastante com a terapia sonora, eu acho que ela é uma das técnicas mais eficazes para o zumbido, mas também trabalho bastante com as áreas integrativas. E eu acho que nesse momento, né, a sua teoria, né, da questão da yoga, do facilitadora do riso, eu acho que vai fazer um bem muito grande para os meus pacientes nesse momento. E por isso que hoje eu vou deixar gravada para que os meus pacientes eles consigam fazer isso em casa, para relaxamento, porque temos casos bem legais, né, de pessoas que a partir do momento que iniciaram o tratamento com tecnologia, mas com as técnicas integrativas, a melhora é bem evidente mesmo. O que você acha? Fala pra gente um pouquinho da sua Eu, percepção em relação à sua técnica. tudo que ajuda não atrapalha, né? Então, o yoga do riso, eu particularmente encontrei, acho que o yoga do riso me encontrou, né? O riso me encontrou exatamente para uma parte da integração da minha busca. Então, eu, o yoga do riso, ele é uma metodologia desenvolvida por um médico. E o Dr. Madan Katari é um médico indiano, médico de família. Em 1995, ele lançou o primeiro Clube do Riso. Então, assim, ele estudou muito sobre a risada. Ele, como médico, dentro do meio científico, dentro do meio médico, se falava muito que o riso é o melhor remédio, mas ninguém prescreve. Ninguém prescreve o riso como um método integrativo da sua saúde. Ninguém prescreve, tantos minutos de riso vai fazer bem para a sua saúde, vai diminuir o seu zumbido, vai te fazer ficar mais calmo. Ninguém prescreve. Por quê? Porque ficou meio distante, tipo, precisa de ter todo um envolvimento científico para dizer que isso funciona. E hoje, graças a Deus, assim, já está sendo estudado há mais de 25 anos sobre que o riso e os seus benefícios. E sim, ele é um método integrativo para a nossa saúde e que eu digo, ele é uma ferramenta que está à disposição de todos. Todo mundo tem o riso dentro de si, só precisa lançar a mão e resgatar esse riso e colocar em prática. Então, como facilitadora do riso, a gente hoje trabalha no sentido de ter técnicas para ajudar as pessoas a rir sem motivo, sem piadas, sem comédia, sem humor. O que isso significa? Significa que a gente não precisa de nenhum gatilho externo para rir. A gente só precisa tomar a devida decisão de rir. É tipo uma disciplina interna, que nem escovar os dentes, que nem lavar os rostos, que nem dormir no horário certo. O riso também ele é uma forma de trazer disciplina para a vida e para a gente amortecer as sensações que a gente tem internamente também. Adorei o que você disse sobre o zumbido, no sentido de que a primeira coisa que acontece é uma percepção. Sim. Então a gente começa por uma percepção. Quando a gente ri, isso é um dos benefícios, a gente altera a nossa perspectiva em relação às coisas. Tudo começa com a intenção da gente. Então, quando você toma a decisão de rir, você muda a sua percepção em relação à situação. Esse é um primeiro benefício que eu posso trazer, assim, como dentro do conceito do zumbido, opa, eu estou atento, já tenho esse nível de percepção, então eu posso mudar a minha perspectiva. Opa, eu não preciso dar voz a esse tigre que está começando ali dentro. Eu posso silenciá-lo e a proposta hoje é trazer esse silenciamento através da técnica de rir, dar risada. Exatamente. E é engraçado que se a gente olhar o funcionamento do cérebro, né, Raquel? Tudo que a gente faz, manda comando, o cérebro ele aciona áreas. Assim Sim. como
o zumbido tem áreas ativadas quando o paciente está ouvindo ele, o riso também vai ter áreas ativadas. Então, imagina, eu Sim, acho muito engraçado, é assim, imagina o cérebro, né, naquele estado automático de, ai, a minha vida está assim, e de repente eu começo a rir. Imagina o cérebro começa a ativar áreas que às vezes faz muito tempo que não são ativadas. E sim, aí isso é neuroplasticidade, né? Você sim. ativar áreas, eu acho isso magnífico. E toda vez que a gente ativa áreas positivas, né? Se a gente for ver, libera neurotransmissor, serotonina. Então isso faz um bem para o corpo e para a nossa vida. E no simples fato de rir, né? Isso mesmo. O cérebro, ele não sabe distinguir entre riso simulado e riso real. E a gente consegue, através da simulação, até que ele se torne real, conseguir liberar essas endorfinas, serotonina. Tem N hinos aí que a gente tem que o corpo libera, que são os hormônios do prazer, os hormônios do bem-estar. Mas a gente precisa compreender que a gente não precisa deixar o nosso riso à própria sorte. Porque o que acontece com a gente? A gente ri em média de 3 a 5 segundos durante uma risada. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, ficar vendo meme, a tendência da sua risada ela é de no máximo de 3 a 5 segundos. Então você espera algo acontecer, um gatilho para você rir. A ideia para você, o cérebro ele só começa a liberar de fato esses benefícios, essas endorfinas, quando você consegue ter uma continuidade de 10 a 15 minutos. Por isso a ideia da técnica é que você não que você abandone o humor, não que você abandone a comédia, mas que você traga isso como uma prática do dia a dia, que você não precisa desses artifícios para rir. Então, a gente, através da simulação, do exercício, mesmo que você não esteja bem-humorado, mesmo que você não esteja legal, você pode rir para você ter os benefícios. Porque é o conceito do finge, finge até que atinge. Então, a ideia é a gente sair desses 3 a 5 segundos, que é aquele ha, para um ha mais estendido, onde o corpo consegue liberar esses hormônios te devolvendo, te liberando esse prazer. Dr. Norman Cousins, ele é um médico que ele teve um problema de saúde na questão de reumatismo, né? E o que aconteceu? Só um pouquinho. Maurício, deu um BO aqui na lâmpada. O que acontece? Minha lâmpada aqui deu alguma coisa. O que acontece? Ah, esse Dr. ao vivo é Norman maravilhoso. é maravilhoso. Dr. Norman Cousins, ele tinha um problema de saúde, ele era um médico, ele tinha problemas de reumatite, tinha uma doença lá específica, e ele já tinha experimentado todos os tipos de remédio dentro da medicina e ele não estava conseguindo ter esse relaxamento no corpo, não conseguia ficar legal, tomava o remédio, mas assim, ainda não estava legal. E ele buscou na ciência essa questão do riso e ele colocou-se à prova. E ele conseguiu comprovar que 10 minutos por dia de risada, ele conseguia 2 horas de relaxamento corporal. Ele ficava mais leve, mais tranquilo. Então, isso é uma prova, uma evidência de que quando a gente ri por pelo menos 10 minutos, você tem 2 horas de aporte de relaxamento interno. Então, o cérebro Legal, relaxa, o Raquel. corpo relaxa. Então, o riso, ele E é, traz muitos benefícios. sim, e é muito comum no consultório os pacientes eles chegarem e falarem, olha, eu já tentei de tudo. Já fiz, olha, medicação para tratamento do zumbido, tentei. E aí, quando eu pergunto, tá, mas como está? Se sente ansioso, faz isso, faz aquilo, relaxa a mente. Aí parece que leva um choque, né? Nossa, não, por quê? O que isso tem a ver, de repente, O que com o isso meu tem a ver? zumbido, né? Isso mesmo. Exatamente.
E eu É que a gente adorei está também sempre a olhando sua para fala. fora. A gente está sempre olhando para fora e esquece que dentro da nossa casa, que é essa casa onde a gente habita, existem muitos recursos a nosso favor. O nosso cérebro ele é extremamente inteligente. Senão a gente não teria todos esses hormônios à nossa disposição. Estariam todos dentro de caixinhas. Mas não estão dentro da gente. A questão é que a gente não busca esses recursos porque a gente não está atento, não está alerta, não está consciente. A questão do zumbido é um alerta de consciência. Opa, Sim, tem algo que não exatamente. está no lugar, preciso, começar a me observar. Onde está? O que faz? Como que funciona? É alto, é baixo? Isso é um processo de autopercepção, de autoatenção. Exatamente, eu também concordo com isso. E o que eu achei muito legal também da nossa live que você falou no último dia é em relação a como o Rio foi perdendo característica, né? Porque nesses dias eu estou observando muito a Júlia, muito. E aí eu até brinquei, falei, gente, a Júlia parece que está na Alice no País das Maravilhas. É muita história, é muita risada. E ela adorou a brincadeira do riso. E aí eu fiquei examinando, tipo, como a sociedade vai crescendo e perdendo essa capacidade. Eu acho que eu dei risada essa semana, o que eu não dei o ano inteiro, de tanta risada que eu dei. Yes! Yes! E eu pergunto como E que só está? de Se a gente observar, né? E se De você pudesse fazer observar. uma análise, perdão, fale. Não, era isso, era analisar a criança, né? Se você olha para a criança, gente, a Júlia ri o dia inteiro, praticamente. E só dela rir, O você já olha e dia começa a rir também, né? Você ri. Ó, o eu vi André uma. entrou, meu marido. Oi, André! O riso da criança, ele é uma caridade para nós, se você for parar para pensar. É uma caridade que a gente recebe de um indivíduo tão pequeno, tão sábio. Sim, Então, e se nós começássemos a utilizar o riso como uma forma de caridade para as outras pessoas? Porque uma pessoa que passa ao seu lado e sorri, ela transforma o outro, ela impacta o outro. O nosso riso, ele impacta nós e ele impacta as outras pessoas. Então, essa questão de alteração de perspectiva. Se eu coloco um sorriso no rosto e eu sorrio para o outro, eu consigo alterar a perspectiva do outro também. sim. E Eu isso faz concordo. também com que a gente se torne muito mais resiliente perante as situações do dia a dia. Porque a gente vai ter altos e baixos o tempo todo. A gente, neste exato momento, não estamos em férias, estamos em quarentena e, de certa forma, estamos vivendo num ambiente diferente do nosso dia a dia. Estamos vivendo, sim, de certa forma, um ambiente meio temeroso. A gente sabe que, sim, pode acabar machucando pessoas que nós amamos de uma certa idade. Quais são os impactos a longo prazo? A gente não tem essas perspectivas. Então, sim, isso altera a nossa realidade, mas a forma como a gente encara ajuda a gente a se tornar mais resiliente quando a gente traz o riso como uma ferramenta. Então a gente vai lá na caixinha de ferramenta, abre que está dentro da gente e fala, não, neste exato momento eu vou pegar essa ferramenta que está dentro de mim, que me foi colocada no momento em que eu nasci, porque uma criança nasce com o riso, é a primeira comunicação, e eu vou utilizar ela a meu favor. Então, o primeiro ponto Sim. que eu digo é, o riso não é para as crianças, o riso é para o ser humano. Todo mundo que é humano precisa resgatar o riso como forma de ter vida, de voltar a ser gente, voltar a ser humano. A gente precisa rir. E não é aquele riso de julgar o outro. Nossa, aquele cara é muito risonho. Não, ele é riso para nós, para nossa saúde, para nossa emoção, para nossa inteligência emocional. Uma pessoa que ri com consciência, ela é mais inteligente emocionalmente, ela sabe lidar melhor com as suas emoções, com seus pensamentos, com seus sentimentos. Ela consegue utilizar isso de uma forma com maior sabedoria. E neste momento estamos precisando de ter muita sabedoria para viver em família, viver em confinamento, coisas que a gente não está mais acostumado na nossa vida, no dia a dia, aquela correria. Então,
É uma oportunidade até mesmo em família poder dar mais risadas e amortecer dentro de casa também, né? Existem muitos, assim, pode falar. Não, e o que eu acho muito legal, Raquel, é que é muito científico, né? Quem Você, precisar dos você, papers, quem precisar de muito paper, quem legal. precisar de informações técnicas, científicas, pode me chamar no particular, porque eu sei que tem muitas pessoas que acreditam, e eu entendo isso, que o riso é uma coisa pra gente boba. Ah, quem ri muito é um abestalhado, é um bobalhado, ah lá, um bobo alegre. A gente sabe porque esse julgamento foi muito imposto pela sociedade em ambientes de trabalho, onde já se viu você soltar uma gargalhada, onde já se viu, isso é impróprio. Ah, você tá num velório, isso é um lugar impróprio para você rir, mas uma criança, ela não tem lugar impróprio e ela ri. Aí a criança, o que acontece? Ela é hostilizada. E a gente vai carregando essas crenças ao longo da nossa vida e a gente fica meio receoso de rir. Por isso que é muito importante a gente trazer isso como uma ferramenta pessoal, porque se você se sente envergonhado de fazer isso em ambientes públicos, você pode fazer isso dentro do teu banheiro. Tá tudo bem, enquanto você toma banho. O fato de você simular o riso... Você viu como contagia, é uma né? delícia. Você dá risada, eu já dou risada aqui. Eu falo que, olha só, um dos benefícios, isso é benefício comprovado cientificamente, se precisar dos papers a gente tem. O riso, ele conecta as pessoas. Olha o que está acontecendo entre nós duas, estamos aqui. Eu sorri, levei... Naturalmente vai. O riso, ele conecta as pessoas. Ele faz com que os laços de amizade aumente, faz com que os nossos relacionamentos se tornem mais profundos. Eu te garanto que com quem você ri, você tem uma maior conexão. Sim, exatamente. Muito legal, Raquel. E me veio muito uma música do Reverb, não sei se você conhece, A Maldição de Ser Feliz. Não Então, conheço. é muito linda, Vou anotar porque aqui. ele nasceu, a história, ele nasceu numa sociedade que parece que ele queria ser um palhaço, só que não pode rir. E aí ele nasceu com essa maldição. Então é muito legal. Depois você dá uma olhada, Reverb, A Maldição de Ser Feliz, é muito legal essa música. Então, e aí, o Raquel, como a riso... gente faz? Vamos fazer a praticar, prática. então. Vamos para a prática. Isso. Uma coisa que eu queria trazer muito importante. Não é porque eu sou feliz que eu rio. O riso é uma ferramenta para respiração. O riso é uma ferramenta para oxigenação. O riso é uma ferramenta para concentração, para foco, para resiliência, para felicidade. O riso, então, é uma ferramenta que te conduz a. Significa que eu não preciso ser feliz. E isso é um ponto que eu quero deixar muito claro. Eu não preciso estar feliz para rir. Mas quando eu rio, eu consigo ir para esse caminho. E neste momento eu falo para pessoas que estão doentes com câncer, que estão deprimidas, que estão com depressão. Isso é seríssimo. E a gente, sim, não precisa estar feliz para rir. A gente pode rir como uma ferramenta, como um método, para que a gente consiga sentir esses benefícios. O corpo vai fazer o seu trabalho, só que para isso você precisa rir. Então, a proposta que eu faço para você que está assistindo a gente é, mesmo que você não esteja feliz, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja triste, incomodado, chateado, a proposta que eu te faço é ria, mesmo assim, porque o seu cérebro vai fazer o bom trabalho de tornar esse riso real, certo? Essa é a proposta que eu quero deixar para vocês. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante, que também a gente está nessa fase. Estamos com muito medo de pegar essa tal desse corona aí, principalmente os nossos idosos. Então, aqui agora eu queria deixar um recado para os nossos idosos. Quando a gente ri, a gente fortalece o nosso sistema imunológico. Olha, já tem gente fazendo teste em casa. Que legal! Delícia! Gostei! Isso aí.
Quando a gente ri, a gente fortalece o nosso sistema imunológico. Então, eu quero deixar uma hashtag, assim, fica em casa rindo. Para a gente poder fortalecer o nosso sistema imunológico. Quando a gente fortalece o nosso sistema imunológico, a gente cria, sim, uma barreira para doenças, para qualquer tipo de gripe. A gente está no outono nesse exato momento. É a fase onde a gente começa a ter problemas respiratórios, onde a gente aumenta a quantidade de gripes e resfriados que a gente tem. É uma tendência. Então, o que vocês acham da gente utilizar isso como uma blindagem mesmo? É como a gente tomar vitamina C para lá na frente a gente não ficar doente. É a mesma coisa, a gente vai fazer um aporte constante de risada para que a gente não fique doente lá na frente. Isso não significa que a gente não vai ficar, mas a gente fez a nossa parte de se blindar. Então, fica em casa rindo. Essa é a proposta. Viu? Toda vez que você fala a palavra rir, eu já começo a dar risada aqui, né? Yes! Tem algumas pessoas que têm mais facilidade para rir, outras não. Então, assim, vamos começar da seguinte forma. Vamos começar pela, assim, ó, só para vocês saberem. Existe técnica. Por que se chama yoga do riso? Só para eu trazer que eu acabei não falando. A gente vai trazer a respiração do yoga juntamente com exercícios do riso. Então, a gente não vai precisar de piadinha, de humor, de comédia. A gente não vai precisar, a gente não vai lá buscar esses gatilhos para isso. A gente vai ter exercícios lúdicos que a gente vai ativar nossa criança interior para a gente poder rir. Então, assim, já que a gente está sentado, se você está em casa meio largado, eu vou te propor para você ficar sentado, para você ficar um pouco mais ereto, porque embaixo do seu peito existe um negócio chamado pulmão. E ele precisa ser esgotado, aquela reserva de ar que a gente respira. Geralmente a gente respira aqui ou aqui. A ideia principal é aprender a respirar no diafragma. Existe um músculo incrível embaixo na nossa barriguinha. Se você tem aquela barriguinha, aquela pochetezinha, pega nela. Porque a gente vai precisar experimentar encher essa barriga de ar e soltar. Porque essa reserva de ar, ela é intoxicante também. Ela fica sujeirinha ali. Quando a gente faz yoga do riso, a gente manda mais sujeiras embora. Porque o ar, ele sai. Então, vamos começar a praticar. Bem assim, vamos começar pelo riso singelo, bem tranquilo, que é Vamos lá? Bem tranquilo, bem de relaxamento mesmo. Eu não tô conseguindo ficar singela, eu já quero. Muito bem. Yeah! Olha só de você fazer isso, o seu cérebro já entendeu e você já começou a liberar endorfina, tá se divertindo, teu corpo tá entendendo. O formato do rosto já muda. A Cintia é fono, então ela manja dos Paranauê aqui, que tem um monte de músculozinho na nossa face, não tem? Olha, existe um exercício. Pode falar. Não, eu até brinquei com a Raquel, embora a fonoaudiologia ela é imensa. Eu sou especialista em audição. E quando eu trabalhava com a musculatura, eu tinha uma colega maravilhosa. E aí eu falava, olha, motricidade orofacial é contigo. Eu sei, assim, claro que a gente tem articulação, porque aí já vai para o nosso sistema do ouvido. Mas são muitos músculos que a gente ativa quando a gente... O fato de abrir e fechar a boca, você já ativa muitos músculos. Muitos. Então, perfeito. Muito mais se eu ficar parado. Com a cara... Então, perfeito. Nisso eu já consigo acrescentar alguma coisa. Muito bom. Olha só da gente fazer isso daqui, tá escuro para vocês? Vocês estão me vendo? Peraí. Tá um pouco escuro, mas... Peraí, escureceu aqui, por algum motivo escureceu. Vocês estão me vendo? O que aconteceu aqui? Vendo
sim, tá um pouco escuro mesmo, Raquel. Ué, o celular escureceu do nada. Deixa eu só... Voltou? Oi, voltou. Peraí, deixa eu ver se melhora aqui. Ixi, ixi, o que aconteceu na luz, hein? Mistérios, mistérios que acontecem. E a gente dá risada. E a gente dá risada. Então dá pra ver direitinho. Então tá, ó. Eu tô no Isso, escuro, tá? Bianca. Então, mas dá pra escutar, dá pra ver. Daqui a pouco volta. Então, olha só, aqui tem milhões, assim, um monte de músculos, tá? E aí o que acontece? Quando a gente sorri e faz uma careta bem caretona, sem emitir som. Abre bem o rosto. Já vem com Olha a a mão, né? quantidade. Já vem com a mão. Olha só, esse daí é o riso do leão. Esse riso do leão, ele estica todos esses músculos da face e também massageia esse músculo. Então, ele tem uma conexão, sim, com o nosso ouvido. Tem. Então, assim, agora olha que legal. Quando a gente faz isso, coloca a língua para fora. Põe todo mundo a língua para fora. Agora, a gente acabou de alongar lá no nosso estômago. A língua, ela vai lá para baixo. Então, a gente acabou de alongar um monte de órgãos dentro do nosso corpo só fazendo isso. Então, agora a gente vai colocar agora a risada. Então, a gente vai fazer o riso do leão, colocando as garras. Imagina, vamos melhorar, em vez de ser leão, vamos trazer o tigre que a Cíntia falou, que é aquele lá que começa a aparecer no nosso ouvido. Né? Vamos enfrentar esse tigre do zumbido. Nesse exato momento, ele vai ficar quietinho, a gente vai fazer assim, ó. E a gente vai dar risada. Valendo! Muito bem, muito bem! Yeah! Ai, que divertido, Raquel! Agora vamos fazer um riso pra gente limpar a nossa mente. O que acontece? Existe um fio que a gente passa nos dentes, certo? Em casa, no banheiro, você pode fazer vários exercícios sem precisar tá se expondo. Tá tudo certo. O importante é você rir e você sentir os benefícios. Porque quando a gente tá bem, a gente contagia as outras pessoas. Então, em casa, você pode ir lá na frente do espelho, com o fio dental, você pode rir. Pode fingir que aqui tem um fio dental. Você pode enrolar ele nos dedos e tá aqui, ó. Fio dental. Você pode escovar os dentes também. Eu já ganhei meus 10 minutos, hein? Yeah! Já temos uma pessoa feliz no planeta. Pessoas felizes contagiam outras pessoas. O mundo precisa do sorriso, do seu sorriso. Exato. Vamos melhorar esse fio? Já limpamos a boca. Então agora a gente vai limpar a nossa mente. Neste exato momento nós estamos precisando higienizar a nossa mente, a contaminação da nossa mente. Então a gente vai passar um fio virtual, ó, pelo nosso ouvido, porque ele passa lá dentro do nosso cérebro e ele vai limpar as toxinas, tudo que tá incomodando. Tá me vendo? Tá me escutando? Sim, sim. Então bora lá. Pega o fio, chegou aqui e... Ai, que bacana. Muito bem! Vamos fazer um exercício de respiração, que é muito importante a gente... Olha só, quando a gente ri, eu pergunto, vocês que estão aqui vendo a gente, enquanto vocês estão rindo, vocês estão pensando? Vem pensamentos na mente de vocês? Vem o pensamento na tua mente?
Olha, mais leve. Assim, eles são, Leve. em alguns momentos eles aparecem, mas como eu associo muito com a meditação, né? Já estou um ano meditando, eu já consigo, assim, passa. É engraçado, é aquele macaquinho que pula, mas não te afeta, né? Então é mais ou menos assim. Então, para mim, bem leve. A tendência de quando. Aí, apareceu de novo a luz. A tendência de quando nós rimos é que vamos silenciando a mente. A mente mais silente, mais silenciosa, faz com que a gente se conecte melhor com o nosso corpo. Consegue se observar e faz o processo de relaxamento. Então, quando a gente limpa essas impurezas, de certa forma, a gente está desintoxicando. E tem mais, quando a gente ri, a gente tem uma capacidade de maior oxigenação. Então, o nosso pulmão ele vai se esvaziar. Vamos fazer um exercício que é da gente respirar bem profundamente e tentar esvaziar todo o nosso pulmão rindo. Então, vamos respirar da seguinte forma. Estica os braços lá na frente. Uhum. E respira e traz o braço aqui para dentro. Então, você vai. Enche tudo que precisar encher. Segura, 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 segura e faz. Ai, ai. Vamos juntas fazer, então? A Vamos, gente vai. vamos. Respira, puxa todo o ar para dentro. Segura, 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 segura. E solta. Ai, ai. Cíntia, você demorou mais para inspirar ou mais para expirar? O que demorou mais em questão de tempo? Eu Quanto tempo, acho mais ou que menos? soltar. Eu fui soltando mais devagar. Show. Isso. Então, eu acho que levou um tempo maior. Isso. Quando a gente respira, a gente põe oxigênio. Quando a gente exala, a gente libera. Então e quando a gente aperta assim para baixo, sai mais ar ainda e tem mais ar. Então a gente está limpando os Sim. nossos pulmões nesse momento. Certo? Algumas brincadeiras já estão aí para vocês fazerem. Façam com os filhos que estão em casa, faz com o marido. E assim, se vier algum tipo de hostilização, isso é coisa de criança, aí a gente faz também o riso do não julgamento, porque nós, seres humanos, temos muito o hábito de nos julgar. A gente está se julgando o tempo todo e se importando com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer. Só que é a nossa saúde emocional. E saúde emocional a gente não delega. A gente se apropria. Ela é minha. É a minha saúde que está em jogo. Na hora que você vai para o hospital, é só você com você naquela maca. Então é a tua saúde que está sempre em jogo. Se você está andando de avião e cai as máscaras, qual que é a informação que é dado? Primeiro você põe a máscara em você. Depois você vai pôr a máscara no outro. Então a gente precisa colocar a nossa máscara, que é o riso, para a gente ficar saudável. Exatamente. E muito legal, Raquel. E O riso do realmente não quando a gente julgamento. Aqui, ó. vai. Ai, que engraçado. Muito legal, Raquel. Puxa, que bacana, viu? Eu achei assim, é uma abordagem muito interessante para quem está em casa, né? E eu tenho algumas pacientes que estão em casa preocupadas, de repente vem uma live falando, né, de rir, de dar risada, faz movimento, de repente você fala, nossa, por que eu tô dando risada? E já começa a dar gargalhada. Eu acho que alivia a alma, né, Raquel?
E Sim, realmente, quando eu sim. pensei nessa Eu vou live, te dizer que você pode realmente ter é isso. certeza, é comprovado, tem tese, tem paper aí dizendo comprovado cientificamente, sim, rir é o melhor remédio. Sim. Isso, E eu te digo mais, o exatamente, riso ele cura as pessoas. Cura a exatamente. nossa alma. Que legal, Raquel. Bom, olha, nós estamos praticamente 45 minutos, hein, Raquel? Muito Ah, posso dar legal. mais um? Claro, manda bala. Ai, olha, eu adoro rir. Então, assim, vou pra. Ó, esse daqui agora eu vou dar pra Cíntia e vou dar pra vocês também aí que estão vendo a gente. Aqui dentro tem um potinho do riso. E dentro tem pílulas do riso. Que nem a gente toma os nossos remédios pela manhã, todos os dias. Que nem a gente coloca o aparelho. A gente precisa ter a disciplina de tomar as nossas pílulas do riso. Então, como que a gente faz? A gente vai abrir o potinho, vai pegar a pílula e vai tomar a pílula do riso. Depois eu vou dar para a Cíntia também. E a Cíntia vai dar para a família dela. E vocês que estão aí vendo a gente, você também vai fazer isso. Você vai tomar a sua e depois você vai dar a pílula para as outras pessoas. Vamos lá? Abri o potinho, peguei e Ah, que massagem. delícia! Ai, que energia boa, Raquel! Muito bom, muito Ah. bom. É, era exatamente isso que eu queria para os meus pacientes. Eu queria eles leves, dando risada, não se preocupando, se percebendo. Eu adorei essa sua fala de percepção do nosso corpo. De repente, como eu estou olhando o que está aqui dentro, e em alguns casos, realmente, o zumbido ele vem para bagunçar um pouco, mas a partir do momento que o paciente se atém e começa a cuidar, eu só vejo bons resultados, tenho ótimos resultados. Sim, Muito sim. obrigada, Eu Raquel. é que agradeço. Quem tiver dúvida, quem precisar de maiores informações, pode me chamar no meu perfil, pode me chamar no direct. Eu trabalho com coaching, então eu também trabalho com coaching como uma ferramenta, o riso como uma ferramenta para atingir objetivos. Então, assim, se você tem dificuldades para rir, se você tem algum trauma, alguma situação que tá te atormentando, que isso daí está te impedindo de estar atingindo seus objetivos, você pode vir falar comigo, a gente pode estar marcando sessões individuais para você desenvolver o riso dentro de você, para que você consiga desbloquear algumas coisas que estão dentro de você. Então, como coach, eu estou aqui para ajudar e principalmente para a gente levar o riso como uma paz mundial. Existe um conceito dentro do yoga do riso que é: se nós rimos, nós entramos em conexão com a paz. E a paz, ela é expandida, ela consegue, todo mundo consegue sentir isso. Quando você tem uma pessoa de bem ao seu redor, tudo fica bom. Então eu queria que a gente desse, podemos, Cíntia, fazer 30 segundos de riso pela paz mundial? Eu queria convidar você, neste momento, que você também risse 30 segundos pela paz mundial. Tá certo. 3, 2, 1. Muito bem, muito bem. Ai, ai, Yeah! muito legal. Obrigada, Bianca, pela mensagem, viu? Fiquei muito feliz de ter
ter lido o que você escreveu, e é isso, eu acho que a gente tem que estar energizada, né, Raquel? Bianca, dá um Boas feedback pra gente no energias. final do dia. Conta pra gente no final do dia como foi o seu dia. Isso é uma coisa que a gente pede para os nossos clientes, que a gente pede para as pessoas que têm contato com o riso. Dá um feedback pra gente de como foi o seu dia. Beleza? Pode ser, Bia? Eu agradeço de coração, Cíntia, muito agradecida. Agradeço a todas as pessoas que estão vendo a gente e aqueles que vão ver. Yes! E que a gente possa levar o riso para as pessoas, que a gente possa trazer o riso para a nossa vida e que a gente possa contagiar o planeta com essa bênção que é o riso. Portanto, fiquem em casa rindo. Muito bem, um beijo, Raquel. Muito Obrigada, viu? agradecida. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Até. Gente, muito obrigada. O objetivo realmente era isso, é tranquilizar, é trazer boas energias. Eu acho que como profissional da saúde, nesse momento é importante sim a gente trabalhar com o nosso sistema auditivo, a nossa audição, zumbido, mas o mais importante nesse momento é cuidar da nossa mente. E quando a gente cuida da nossa mente, quando a gente tranquiliza nossos corações, né? A gente não liga o nosso sistema límbico negativamente. E isso nos torna realmente uma pessoa melhor e tenho certeza que tratamento para o zumbido, isso também é uma forma para a gente cuidar, tá bom? Desejo um abraço imenso para vocês. Qualquer dúvida eu fico à disposição. E assim como a Raquel falou, vamos levar boas energias, vamos dar muitas risadas, porque quando a gente faz isso, o nosso cérebro também ativa áreas do nosso sistema. Um beijo e até mais.